Evangelho, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cosme e São Damião, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cosme e São Damião, mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ao mesmo tempo em que recordamos a memória dos gloriosos mártires Cosme e Damião, os dois irmãos médicos nascidos na região da Síria, que entregaram a sua vida no exercício da medicina, ou seja, do cuidado dos enfermos e dos mais necessitados, ao mesmo tempo em que entregavam a vida por amor a Cristo, a fim de testemunhar o nome de Jesus e de permanecer unidos a Ele, sem jamais se separarem. Foram duramente perseguidos, como constam os textos que contam a história dos dois médicos. Porém, o Senhor sempre os assistiu em sua providência e tiveram sucesso em todas as suas empresas, no exercício da caridade e na prática do bem pelas almas mais necessitadas. Eles foram acontecimento da providência de Deus para a vida de muitas pessoas. E pelo testemunho da caridade, ou seja, do amor sincero a cada um dos homens, a exemplo do amor a Cristo, ou como sinal do amor a Cristo, levaram centenas de homens e mulheres ao conhecimento da fé cristã e à adesão à vida cristã, tornando-se assim também eles cristãos, pois conheceram o grande amor do Senhor e o testemunho do Evangelho no exercício de amor daqueles dois jovens. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como a nossa vida ela se torna um eloquente anúncio do Evangelho de Cristo. Assim como na vida desses dois médicos, o Senhor realizou inúmeros sinais, e quando nós falamos em sinais, nós recordamos aquilo que ontem o Santo Evangelho nos dizia, ou seja, através do testemunho da caridade desses dois médicos, o Senhor submeteu e expulsou o demônio, curou os enfermos, anunciou a boa nova. O Senhor manifestou estar vivo no meio de nós. O Senhor confirmou suas promessas de que quem invocasse o seu nome, ele viria em seu socorro. O Senhor manifestou o poder de sua palavra e conquistou os corações, para além de uma curiosidade, para além de uma perplexidade, como hoje no Evangelho, o rei Herodes demonstra em relação aos sinais cumpridos por Jesus. Diz o texto que naquele tempo Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo por conta disso. Porque alguns diziam que era João Batista,
que tinha ressuscitado dos mortos. De fato, os sinais que Herodes escuta a respeito de Jesus são bem maiores do que aqueles cumpridos por João. Os sinais messiânicos que acompanham Jesus, os demônios que são expulsos, as doenças que são curadas, a boa nova do Evangelho que é anunciada, vai mais além de tudo aquilo que João Batista havia feito em sua pregação e em seu ensinamento, junto às águas do Jordão. E isso causa grande perplexidade. Imagina se Herodes se dispôs a ver e consentir a morte de João Batista, para não ter mais o incômodo com sua palavra e pregação. Imagina agora que veio alguém muito maior em sinais e obras do que João Batista. Não era à toa que ele deveria se angustiar. E esse que realiza tão grandes prodígios, não saberiam quais as suas obras? Não poderia professar contra eles, e contra ele em específico, uma maldição, como muitas vezes os profetas professaram contra os reis de Israel, pela vida que levavam? O coração de Herodes se agita. Porém, ele recorda o mal que fez, pois levou à morte o inocente, e tem o desejo de conhecê-lo. Não fala de fazer penitência. Não fala o desejo de sentar em cinzas, confessar o seu próprio pecado, mas apenas o desejo de conhecer Jesus. Herodes não tem um profundo e intenso arrependimento pelos seus atos e por aquilo que aconteceu. Ele apenas se lamenta, se incomoda por aquilo que pode acontecer. Queridos irmãos e irmãs, olhando esse sinal do Evangelho de hoje, nós somos convidados a considerarmos com atenção e amor o quanto o nosso coração, na busca por Cristo e na aliança com Ele, deve estar associado à caridade que nos une. Como assim, Padre Fábio? Muitos homens e mulheres admiram as palavras do Senhor, o seu ensinamento, veem suas obras não com desconfiança, mas com uma certa distância. Veem e reconhecem o poder de Deus, mas dizem, bom, é melhor que eu apenas observe. Enquanto no testemunho de São Cosme e São Damião, eles operavam a caridade bem pertinho, concretamente, em favor das necessidades físicas de inúmeros homens e mulheres enfermos e que esperavam por Deus. E essa proximidade, esse contato, gerava no coração do próximo aquela grande coragem de não apenas conhecer, saber a respeito de Jesus, ver, mas aquela coragem de unir-se a Ele. A caridade tem o poder de dar a ocasião para os homens e mulheres de aderirem à fé. Por isso, peçamos ao Senhor que, pela intercessão de São Cosme e São Damião, se multiplique em nossas vidas as oportunidades para cumprirmos atos de amor e de caridade para com os nossos próximos. E, ao mesmo tempo, que o Senhor possa embeber, inundar o nosso coração e o nosso agir de sua presença, a fim de que o exercício da caridade no amor ao próximo, de fato,
atraia sempre mais nossos irmãos e irmãs para não apenas desejarem conhecer Jesus, mas para que possam ouvi-lo e segui-lo mais de perto. Senhor, que a nossa vida seja nas tuas mãos ocasião de proximidade e de adesão dos nossos irmãos e irmãs ao Senhor. Que a nossa vida seja um sinal da sua presença e, ao mesmo tempo, um convite de amor para essa aliança perfeita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires de Cristo e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.